Na IWC, certamente você já se meteu em algumas discussões a respeito do grupo Nexus que tivemos ali no começo dos anos 2010 na WWE, e certamente você já ouviu dizer que o Nexus foi um grupo superestimado. Eu mesmo já devo ter falado isso em algum vídeo, alguma postagem, etc. E de fato eu acho que durante um tempo o Nexus ele foi superestimado sim. Por quê? Porque muita gente falava do Nexus como um dos maiores grupos da WWE, que o Nexus era superior ao Shield, que o Nexus era superior ao White Family e tudo mais, e claramente era argumento de nostalgia. Era a galera que começou a assistir ali WWE na época do esporte interativo, ou um pouquinho antes ali, o pós 2008 no SBT, e aí como era o primeiro grupo que eles viram sendo criado do zero, eles ficaram com essa nostalgia em mente e considerando ali o Nexus como se fosse realmente algo maravilhoso, quando no fim das contas o grupo acabou flopando. Mas o fato do grupo ter flopado não significa que não era um bom grupo, e nesse vídeo eu quero defender por que a ideia do Nexus em si foi uma das melhores ideias de grupo, apesar de a execução depois ter falhado um pouco. Nós Somos Um era o nome da música de entrada do Nexus naquele período onde as theme songs da WWE fazia referência à personalidade do lutador, ou no caso aqui do grupo, né? E é curioso como a letra falava exatamente muitas coisas a respeito daquele Nexus, né? Nós somos um, nós andamos sozinhos, no desconhecido, nós vivemos para ganhar mais uma vitória, nós somos jovens, vivemos para mudar a face da história, é o preço que nós pagamos, o único dia fácil foi ontem, ouça a nossa voz, nós temos uma escolha, é hora de enfrentá-la, somos um, nós ficaremos juntos, os escolhidos, vamos lutar para sempre, nós somos um e nós não descansaremos, né? Então assim, traduzindo aqui boa parte da letra, cortando alguns pedaços, esse era o Nexus, cara. O Nexus, a ideia dele era muito legal, por quê? Vinha daquele NXT onde você basicamente trazia ali um reality show, onde o vencedor do NXT, né, ele ganhava um contrato com a WWE e virava um lutador oficial da WWE. Os demais ali, entendia-se que, bom, vocês perderam, então vocês não vão ganhar um contrato com a companhia, boas festas, boa sorte nos próximos negócios. E a WWE resolveu fazer algo sindicalista em cima disso, sabe? Juntar todo mundo ali e falar, quer saber? Nós nos matamos para poder conseguir um contrato, nós somos humilhados aqui na empresa, né? Nós tivemos que passar por desafios aqui pesados, de muita pressão, e no fim das contas só um vai conseguir um emprego? Não, senhor, vamos reivindicar os nossos direitos aqui. Então eles iam nessa pegada sindicalista, todo mundo aí fazendo protesto, querendo ganhar um contrato, e aí tanto que no começo o público ficou do lado do Nexus ali, boa parte do público, né? Falando, cara, no fim das contas eles têm razão, né? No fim das contas eles estão sofrendo aí, eles mereciam sim ser contratados, né? O próprio John Cena na storyline fica do lado deles e fala, cara, eu não gostei do método que vocês fizeram aqui de sair atacando geral e destruindo tudo, mas eu entendi a mensagem, de fato vocês têm que ser colocados aqui como empregados de novo, né? Então a ideia era boa, a música era muito boa, e tem um negócio muito importante desse Nexus. Era um bando de Zé Ninguém na WWE. Depois vários deles viraram alguma coisa, mas era um bando de Zé Ninguém, um bando de jobber assim, que todo mundo batia o olho e falava, mano, esses caras vai ganhar de quem? Então é aquilo, como é que você vai dar trabalho contra o Edge, contra o Chris Jericho, contra o Undertaker, contra o John Cena, contra o Randy Orton? Como é que você vai fazer esses caras ali sofrerem, terem alguma derrota ou algo do gênero? Era muito difícil, né? Só que aí vem a ideia do grupo, que pra mim fez muito sentido. Já que são um bando de Zé Ninguéms, vamos botar um monte de cara nesse grupo pra vir atacar essas lendas. Então vinha 10 pra atacar o Undertaker, vinha 15 pra atacar o John Cena, vinha 7 pra atacar o Edge, vinha 6 pra atacar o Chris Jericho. Beleza, são um bando de jobber, mas eles todos juntos, esse bando de Zé Ninguém acaba com essas lendas, né? Nenhuma lenda vai conseguir dar conta de bater nessa quantidade de cara vindo pra cima deles ali. Então era uma ideia muito legal, né? Tipo assim, nós somos juntos, nós somos unidos, então todo mundo aqui unido vai conseguir bater de frente com esses caras. A gente sozinho é um Zé Ninguém, mas a gente junto, esse nosso coletivo aqui, né, o tal do coletivismo, vamos fazer esses caras sofrerem na nossa mão, vamos destruir tudo aqui, porque a gente tá em grande número, e em grande número a gente vai começar a fazer esses caras aí terem trabalho se quiser superar a gente. Então não tinha esse negócio de igual a gente tem hoje em dia, sabe? O cara acaba de vir do NXT, já sai destruindo geral, atropela fulano, ciclano, é destruidor, é o monstro. Não, todo mundo ali era um merda. Era um Zé Ninguém, era um otário que não venceria nunca. Só que vinha todo mundo. Todos esses Zé Ninguéms virava alguém. E aí isso irritava o público, porque o público ficava bravo, sabe? Tipo, caraca, mano, mas são os caras que, porra, até ontem ninguém sabia quem era, sabe? Tudo uns caras genéricos, não tem
nem uma roupa direito. Eu não suporto ver esses caras aí fazendo o John Cena sofrer, o Edge sofrer, o Undertaker sofrer. Meu Deus, alguém tem que parar esses caras. E isso era muito legal, cara. Era uma ideia que tinha identidade. O coletivismo do Nexus como ideologia fazia todo sentido, cara. E eu gosto quando um grupo ele tem sua identidade. Eu acho que, por exemplo, a White Family, ela também tinha sua identidade. Era um líder, Bray Wyatt, de uma seita, né, dos campos ali então, né, da floresta, dos espíritos, e 2 discípulos dele ali, que eram maiores que ele, mais fortes que ele, mas que seguiam o seu ideal, seguiam as suas ordens, enquanto o Bray Wyatt é que se destacava ali como o seu principal líder, né? Então, eu gostava disso. O Nexus, eles botaram ali o Barrett pra ser líder durante um tempo e depois eles postaram ali o CM Punk como um substituto, né? No caso do Barrett, aí vem a ironia do sindicalismo, né? Todo sindicalismo acaba sendo isso mesmo. Começa com uma ideia coletivista ali, defendendo direitos, né? Fazendo reivindicações, quando no fim das contas, na prática, é algum líder se beneficiando aí de tudo isso às costas dos seus militantes, né? Então, basicamente, era o Barrett, com o passar do tempo, sendo privilegiado ali, conseguindo tile shots, proteção. E eu acho que o que acabou desperdiçando um pouco aí o potencial do Nexus foi justamente todos eles conseguirem um contrato com a WWE de forma muito rápida. Eu acho que essa história deveria ter se estendido um pouco mais ali, com eles lutando por ter direitos na WWE, seguindo com invasões, né? E marcarem alguma luta, sabe? Ó, se vocês ganharem desse time aqui X do John Cena, vocês conseguem esse contrato com a companhia. E aí sim, eles deveriam ter vencido. E não terem feito aquele negócio que eles fizeram lá do time do John Cena já ganhar deles logo no SummerSlam. No primeiro disputa de equipes, eles já saem derrotados. Tudo bem, seguiu a rivalidade, mas ali era pra ter sido feito dessa forma. Ganharam, conseguiram o contrato e aí seguiria a rivalidade depois já com eles como lutadores da companhia, né? Então, numa série de derrotas que eles tiveram ali, acabou meio que fazendo com que o grupo fosse perdendo a credibilidade, estender um pouco mais. Eles aprisionaram ali o John Cena também lá entre eles, né? E aí acabou meio que perdendo o sentido ali e as manifestações que eles estavam fazendo muito por conta disso. Então eu acho que se eles estendessem um pouco mais o Nexus como uma stable sem ego, né? E mantendo ali ele como se fosse uma stable de entidade, funcionaria melhor. Depois o Barrett poderia partir para a individualidade dele, mostrar que no fim das contas era sobre ele ali, né? Eles poderiam ter pegado aquela origem ali de classe oprimida e estendido por mais tempo. Eu acho que faria, inclusive, com que o público ficasse mais tempo do lado dos Heels ali, porque o pessoal adora esse tipo de historinha clichê, né? Mas eles representavam bem. Isso é, assim, fato. Eles representavam muito bem essa uniformidade ali, né? A própria estética deles, né? Basicamente, era todo mundo ali com um shortão de luta, né? E só. E a faixinha do Nexus ali. Depois foi ter a camiseta preta também, que era bem bonita, inclusive, né? Então, era uma liderança ali mais funcional, né? Não tinha uma liderança carismática. E eu acho que esse é uma das coisas que reclamam do Nexus, que eu acho que é injusto reclamar. Eu acho que era intencional mesmo. Não ter uma liderança carismática. Era pra ser todo mundo muito ali baixa aura, digamos assim, sabe? Você vai comparar com outros grupos, na NWO não era assim. Hogan, pô, não preciso nem falar. No Evolution, o Triple H, Ric Flair ali também, próprio Orton, né? Na Autoridade, anos depois você tinha o Vince e o Triple H fazendo essas ações. No Shield, os 3 membros, né? O Raw um pouquinho menos. Bom, a gente precisa fazer um vídeo sobre o Shield depois no futuro, né? Aqui não era essa a estratégia, né? Então não tinha heroísmo no Nexus, sabe? Não tinha um motorzinho assim. Era basicamente 100% coletivismo. Era 100% vamos fazer tudo junto aqui. A gente não vai ganhar por talento individual ou um super move, um ato heróico. Era tudo muito coordenado, né? Era a Grécia 2004 na Eurocopa. Basicamente isso. Vamos futebolizar. Eu tava demorando pra futebolizar os argumentos aqui, né? Então, era legal, cara. Era muito legal nesse sentido. Por isso eu não acho que era um grupo super estimado. Era um grupo bom, que não funcionou por decisões criativas de resultados e também de planejamento, que poderia ter, igual eu falo, estendido mais a longo prazo, tido coletivista deles, em vez de já acabar com um mês e depois partir pro individualismo ali do Barrett, né? Fora as derrotas ali, que eu acho que acabaram enterrando o Nexus. O John Cena, sim, enterrou o Nexus, não dá pra negar isso, assim como o Randy Orton depois terminou de enterrar o Nexus também. O bom é que depois usaram o Nexus como exemplo do que não fazer em termos de enterro, né? O Shield mesmo, ele funcionou muito anos depois, justamente porque eles não queriam
queriam nexusalizar o Shield, né? Havia esse medo e eles conseguiram proteger o Shield dessa maneira, e depois ali a própria White Family e grupos seguintes, né? O Retribution foi tentar fazer algo meio que semelhante, mas aí foi na época da pandemia e eles tentaram misturar um monte de coisa envolvendo o Mustafa Ali e a galera ali envolvida, e aí virou um negócio meio genérico, como quase tudo depois da pandemia aí na WWE ficou genérico. Mas em resumo é isso.